Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023, o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem as espigas. Enquanto as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque chegou o tempo da colheita. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-los? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de São Marcos hoje nos traz o Evangelho que está inserido no coração do Sermão das Parábolas. Jesus vai contar, através de parábolas, como é que pode ser comparado o reino dos céus. Porque Jesus falava em parábolas e hoje Jesus no Evangelho vai contar duas parábolas falando de coisas do campo, coisas que as pessoas humildes e simples que estavam ali ao redor de Jesus conheciam muito bem, porque muitos deles eram pequenos agricultores. Então Jesus falava de algo para que eles pudessem compreender. Então, Jesus hoje conta duas parábolas, conta da parábola que o semeador vai jogar a semente da terra e ali tem que esperar o tempo de tudo acontecer, da semente germinar, da semente criar as folhas, da semente crescer, produzir os frutos, até o tempo da colheita. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus cresce no coração de cada um de nós, muito sem percebermos, sem vermos como tudo acontece. E muitas vezes nós somos, essa palavra de Deus que é semeada nos nossos corações e nas nossas vidas. E assim, quando vemos o fruto do reino de Deus está pronto e nós poderemos ver os frutos aparecerem na nossa vida como um testemunho de colocar em prática os anúncios da palavra de Deus ou o próprio Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também Jesus vai contar a parábola do grão de mostarda, que é uma das menores sementes que tem, mas quando ela cresce se torna maior das hortaliças. Assim é o reino de Deus. Ele parece desapercebido do mundo, mas ele está no meio de nós. Assim também Jesus, quando veio ao mundo, não veio como reis, com as suas legiões de anjos, não. Jesus veio como um pobre carpinteiro. E ali até que as pessoas, quando Jesus começa o seu ministério público, igual nós vimos esses dias atrás, meditando o Evangelho, que diz que os parentes de Jesus queriam amarrá-lo, queriam prendê-lo, porque achavam que ele estava fora de si, estava louco com as coisas que eles falavam. Assim é o reino de Deus,
para muitos que vivem no pecado, nas coisas do mundo, é uma loucura tremenda. Seguir, colocar a palavra de Deus em prática, é loucura. A cruz de Cristo, como São Paulo diz, é loucura para os pagãos, para os gentios. Assim, nós precisamos ver tudo como Jesus nos fala, porque muitas vezes as palavras de Jesus, usadas em parábolas, muitas vezes para a gente interpreta de uma forma errada. Por isso que existe o magistério da igreja de 2000 anos, a tradição apostólica também de 2000 anos, que nos dá a base. É o tripé sagrado da igreja: a palavra, o magistério e a tradição. Sem isso, se nós cairmos na tentação de querermos interpretarmos sozinhos a palavra de Deus, cada um vai interpretar do seu jeito, e aí nós vemos as divisões acontecendo e tantas pessoas dizerem que o Espírito Santo revelou para uma coisa, para outro outra, para outro outro, para outro outro. Como pode isso? Se a palavra de Deus não é só e tantas pessoas interpretam diferente, porque interpretam da forma que querem interpretar. E assim Jesus vai realmente revelando aos discípulos que convive com cada um, que convive com o Mestre. Assim Jesus, depois que conta as parábolas, vai explicar aos discípulos o que é que ele está querendo dizer. Aquilo que ele falou para aquelas pessoas que ela não tinham entendimento erudito. Assim é para nós. É a palavra de Deus que nós devemos olhar sobre a luz da igreja, porque a igreja é a autoridade que Cristo, que é a cabeça da igreja e nós somos o corpo, a igreja é que tem a autoridade de interpretar a palavra de Deus. Que nós possamos entender o mistério da revelação, o mistério da palavra de Deus que é colocada para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.